Bom dia a todos. Hoje é 3 de maio de 2026. Estamos entrando na 10ª semana da guerra do Irã e temos algo sem precedentes acontecendo agora nos mercados de petróleo, nos mercados globais. Meu nome é Cyrus Jansen, estou com Alex da Reporter Fire Media. Alex, como você está neste domingo de manhã ou noite aí em Chongqing? Oi, Cyrus, tudo bem? Bom te ver. Com certeza. Bem, pessoal, hoje teremos um ótimo programa. O principal tema é discutir os mercados de petróleo aqui. E Alex, sabe, eu estava ouvindo um segmento incrível ontem à noite, conversando com um gestor de um hedge fund que disse: o que a maioria das pessoas não percebe é que essa é a maior disrupção na indústria de energia na vida de qualquer um. Ninguém que está vivo hoje já viveu uma disrupção energética dessa magnitude até agora. E ele disse que, na verdade, os mercados simplesmente não estão entendendo isso agora. Obviamente, estamos vendo que o mercado de ações dos Estados Unidos está perto de uma máxima histórica. Certamente estamos vendo, você sabe, a mensagem do governo Trump é que, você sabe, esta é a era de ouro da América. Tudo está indo muito bem e de acordo com o plano, mas, honestamente, né, estamos começando a ver muita diferença entre o que realmente está acontecendo na economia real, o que realmente está acontecendo na vida diária dos americanos. E, honestamente, está vindo um tsunami de dor financeira. E nós vamos explicar isso porque, você sabe, fomos os primeiros. Você sabe, Alex e eu, bem no começo, isso foi por volta do final de fevereiro, estávamos falando sobre o petróleo, sabe, passando bem dos $100, estávamos em uma transmissão ao vivo. Muitos acharam isso meio ridículo. Depois vimos os preços do petróleo caírem de novo. Nos últimos 7 dias, pessoal, o preço do petróleo subiu substancialmente, atingindo o ponto mais alto desde o início da guerra com o Irã, Alex. Sei que você é quem vai informar sobre o mercado de petróleo. Muitas perguntas do público, todos querem saber, Alex. Estou animado para a conversa de hoje. É interessante. Sabe, assim que abri meu chat, já tem gente dizendo o que está acontecendo com o título. O petróleo está a 102 no papel, é isso mesmo. Para entrega física, definitivamente não. Você pode achar essas estatísticas em sites do governo que esclarecem isso para todos. Esse petróleo está sendo negociado com um prêmio que varia de 25% a 40% em relação aos preços dos derivativos que são negociados na Bolsa Mercantil de Chicago, a CME em Chicago. Também devemos considerar que esses mercados funcionam fora do horário normal. Então, se você está recebendo cotações atrasadas de sexta-feira, isso não é estatisticamente correto, diferente das cotações de domingo à noite quando a CME abre. Então é aí que estão as suas estatísticas quando se trata de petróleo. Agora, eu vou entrar nesse assunto um pouco mais tarde. E é ótimo ter você aqui no programa comigo esta noite, Cyrus, porque há muito para destrinchar aqui. Temos tantas coisas para explicar para a pessoa comum. Sabe o que isso realmente significa? O que significa uma crise do petróleo? Isso significa só pagar mais na bomba? Não é bem assim. Vou passar a palavra de volta para você, Cyrus. Depois, se tiver tempo, aprofundo como sempre. Sim, claro. Primeiro mando um grande abraço para Trevor Norman, apoiador de longa data. Obrigado pelo superchat e pela pergunta. Quando Trump vai admitir que o Irã declarou nunca querer armas atômicas? Bem, eu acho, sabe, Trevor, a resposta fácil para isso é que ele nunca vai dizer isso porque, claro, isso arruinaria toda a narrativa dele. Veja, eu acho que o que vemos aqui, quero falar primeiro sobre a guerra do Irã e em que ponto estamos, porque já estamos na 10ª semana desse conflito. E o que é interessante aqui é que, sabe, você está ouvindo alguns argumentos bem interessantes do governo Trump, sabe? Agora mesmo eu estava conversando com várias pessoas. Eles dizem que os iranianos estão sendo privados de tudo por causa do bloqueio. Os Estados Unidos fecharam tudo. Lançaram um bloqueio muito bem sucedido contra o Irã. E, sabe, toda a teoria por trás disso é que isso vai trazer o Irã para a mesa de negociações. Sabe, fizemos eles provarem do próprio veneno. O Irã também não pode exportar esse petróleo. E como resultado disso, os Estados Unidos vão ter um enorme poder de barganha aqui e tudo está sob controle. Eu acho que é uma análise um pouco superficial. Tenho visto muita dessa análise no Twitter, Alex, onde dizem os iranianos vão implorar por um acordo. Eu simplesmente não acredito que isso vai acontecer. O principal que muitos esquecem é que isso ameaça a sobrevivência do Irã. Eles podem ir até o fim. Não se importam com exportar petróleo, nem se a moeda está subindo ou a inflação aumentando.
Sabe, para eles isso é, de novo, mais um ataque dos Estados Unidos e de Israel e um ataque que eles vão ter que resistir se quiserem ter alguma chance real de sobrevivência. Analisamos as concessões desejadas pelo governo dos Estados Unidos. Basicamente sabe, entregue todo o seu urânio, entregue todos os seus mísseis, entregue tudo o que permitiu que você sobrevivesse até agora. Se você fizer isso, talvez possamos agir amigavelmente no futuro. Talvez Estados Unidos e Israel não o bombardeiem. Sabe, uma das coisas que precisamos perceber sobre isso é que, de novo, é algo interessante. Por que ninguém ataca o Paquistão ou Israel ou, sabe, a Coreia do Norte, esses grandes países com bomba nuclear ou outras armas poderosas? É porque eles têm capacidade nuclear. Então, mais uma vez, o que se prova em 2026 é que se você tem uma bomba nuclear, seu país permanece seguro. Sabe, vimos países que abriram mão de suas armas, vimos países que abandonaram seus programas em troca de proteção dos Estados Unidos e geralmente isso não dá certo para eles. Isso, na verdade, os deixa vulneráveis a futuros ataques. Não vamos esquecer que da última vez que os Estados Unidos quiseram envolver o Irã em uma conversa de paz, os Estados Unidos, na verdade, usaram isso como uma oportunidade para voltar atrás e realmente lançar um ataque, sabe? E então realmente bombardeá-los e matar pessoas. Então é um momento realmente difícil agora, eu acho, para muita gente entender. Mas, Alex, você tocou em um ponto importante aqui, falando sobre, sabe, os preços dos combustíveis e a economia dos Estados Unidos. Trump, neste momento, está realmente, eu diria, no limite da paciência das pessoas lidando com os preços dos combustíveis que estão fora de controle. Ele não tem muito tempo aqui. Então, novamente, existe uma grande teoria aqui de que o Irã realmente pode aguentar mais tempo que os Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos vão ter que, você sabe, recuar no final, porque ambos os países estão certamente sofrendo. Mas você sabe por quanto tempo isso é sustentável para os Estados Unidos? Comecei este segmento ressaltando que presenciamos a maior interrupção na indústria de energia na vida de qualquer pessoa. E isso vai começar a aparecer aqui muito em breve. Vai ser complicado e vai ser complicado por vários motivos. Um deles é o petrodólar. E isso está em discussão esta noite porque também vimos os Emirados Árabes Unidos se encaminhando para sair da OPEP. Agora, isso vai bagunçar esse mercado. Agora temos que adivinhar o que os Emirados Árabes vão fazer. Eles vão inundar o mercado? Os caras do CCG vão dizer, tudo bem, se eles estão livres para vender, que tal a gente diminuir e reduzir? Então vai ter que ser um jogo de adivinhação aqui para calibrar isso corretamente. Agora, estamos à mercê do que os países do CCG vão fazer. Qual o preço do barril que eles querem? E é um barril a 80, 90, 100 dólares e vemos fraqueza aqui. Vamos puxar este slide aqui da semana passada, onde eu estava explicando sobre o petróleo. Se nosso público não viu, é um exemplo muito bom. Dê uma olhada no monitor aqui. Agora, isso está falando sobre o Brent Spot, que é o petróleo para entrega imediata. Agora, também temos que lembrar que quando o petróleo chega a um país, ele vai para uma refinaria na costa ou é transportado por caminhão. Container, até chegar a uma instalação que possa processá-lo, seja para virar gás ou qualquer outra coisa para a qual o petróleo e seus derivados sejam usados. Então, isso fica muito complexo. Com o aumento dos custos logísticos, o preço do petróleo também sobe. Agora, este outro exemplo que vou mostrar para vocês é este aqui. Vamos analisar isso em um pouco mais de detalhe agora. Certo, então isso aqui vou tentar explicar para vocês aqui. Vou fazer o meu melhor sem problema, só vou esperar aparecer na tela. Então, Ciro, você consegue ver isso? Na nossa tela aqui. É quando os mercados de papel determinam a realidade aqui. E é assim que funciona. Derivativos do mercado de papel. Isso é petróleo, futuros, opções. Depois vemos o mercado físico. Agora, é aqui que ocorre a distorção e o que vem a seguir. Todo mundo pensa, ok, preço do petróleo, temos muito nos Estados Unidos. Sem problema, ainda vamos conseguir pagar alguns dólares a mais por galão. Todo mundo deveria ficar tranquilo. Bem, não é o caso porque a Arábia Saudita tem um problema aqui. Agora, a Arábia Saudita deve reciclar seus petrodólares em dívida dos Estados Unidos. Ela não pode fazer isso se não estiver vendendo, e estamos falando de 1/5 do suprimento global. Então você retira de 8 milhões a 20 bilhões de barris do mercado.
Bem, eles não têm capacidade de realmente comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Se os títulos do Tesouro dos Estados Unidos não são comprados, a demanda cai e os rendimentos aumentam. Vimos isso nas últimas semanas. O que acontece é isso, e é aí que isso afeta todos. Os financiamentos imobiliários ficam mais caros, os empréstimos estudantis aumentam, os cartões de crédito sobem e por aí vai. E isso pesa no bolso de todo mundo. Então, mesmo que nos Estados Unidos a gente tenha essa sensação, digamos, confortável, com o governo dizendo: ei, pessoal, sem problema, isso vai acabar em dias, isso vai acabar em semanas, isso vai acabar em meses, o Irã quer fazer um acordo. O Estreito de Hormuz eles fecharam, mas ficou um pouco aberto, mas aí fecharam de novo. Queremos que fique aberto, mas eles mantêm fechado. Ainda assim, estamos vencendo. O que você acha disso, Cyrus? Essa é a mensagem principal. Tem um clipe interessante. Vamos mostrar o trecho do Jerônimo Paulo, onde ele fala o que ninguém diz sobre a economia dos Estados Unidos. Confiram, pessoal. Mas lembrem-se, quando o preço da gasolina sobe, isso é renda disponível saindo do bolso das pessoas. Então elas vão gastar menos com outras coisas. Isso vai impactar o PIB? Então é isso. Vai impactar o PIB. Então foi um resumo rápido, mas basicamente é por isso que Jerome Powell e Donald Trump não estão em bons termos agora, porque, você sabe, Donald Trump diz que estamos entrando na era de ouro da América. Todos estão ganhando, ele está ganhando muito e tudo vai maravilhosamente bem. A verdade é que os números do PIB do primeiro trimestre de 2026 acabam de ser divulgados. Quero lembrar às pessoas que, algumas semanas atrás, no nosso programa, estávamos mostrando o trecho de Howard Lutnick dizendo que o primeiro trimestre de 2026 seria brilhante. Vamos ter um crescimento de 5% do PIB, vamos arrebentar. Na verdade, a previsão era de 2,2% e, na realidade, foi 2%. Então, a economia dos Estados Unidos está desacelerando. Estamos vendo o aumento nos preços da gasolina. E não se esqueçam, pessoal, estamos apenas no começo da temporada de verão. O feriado do Memorial Day é no final de maio. Isso é daqui a cerca de 4 semanas. Esse é o início oficial das férias de verão, que, claro, é quando há muitas viagens. Alex, também vimos a Spirit Airlines declarar falência aqui nos Estados Unidos. Você sabe, uma companhia aérea de baixo custo, curioso o suficiente, a JetBlue Airlines, na verdade, tentou comprá-los há alguns anos. Acredito que se eles tivessem conseguido comprá-los, juntos teriam cerca de 9% de participação no mercado da aviação dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos bloquearam, alegando ser socialismo e que tanto monopólio não é permitido. Não entendo como 9% é monopólio. Os Estados Unidos, foi Elizabeth Warren quem bloqueou esse acordo, e aqui estamos nós falidos, 14 mil, sabe? Eu acredito que agora os funcionários chegaram a 17, são 17 mil. Eu quero acrescentar a isso. Sim, por favor, deixe-me acrescentar a isso. E eu fico feliz que você tenha mencionado isso. E é realmente um momento terrível quando 17 mil pessoas perdem o emprego. E elas perderam em uma negociação muito ruim feita pelo governo Trump. Quando você tenta pressionar os detentores de títulos em um acordo de falência e acha que o governo deve entrar e ser o acionista controlador com 90% da empresa, os detentores de títulos vão dizer: vamos até o fim. Vamos levar essa empresa até o limite. E nós vamos ficar com os contratos de arrendamento das companhias aéreas. Vamos ficar com, você sabe, todos os equipamentos e sistemas internos das companhias aéreas, o maquinário. Mesmo que vendamos por 10, 15, 20 centavos por dólar ou apenas digamos aos credores, foi bom enquanto durou. Vocês ganham 5 centavos por dólar e relançamos, repintando os aviões de outra cor. Sem problema, mas foi o governo que negociou e conseguiu $500 milhão. Consegue imaginar isso? Só obter 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares para sustentar uma empresa com 30 anos no mercado. Não vou dizer que companhias aéreas são um ótimo investimento, mas estamos falando de 17 mil empregos. Então, se você pode ir lá e salvar a indústria automobilística, gastar 200 a 300 bilhões no Irã, por que não pode gastar 1 bilhão para salvar o emprego de 17 mil pessoas? Mas tudo bem. Esse é o Lutnick, sabe? Entrando lá, fazendo um acordo. Agora, outra coisa sobre a qual quero falar, que as pessoas realmente não estão entendendo a questão central aqui. De novo, eu já enfatizei isso.
As negociações no mercado de papel, as negociações de derivativos, praticamente nunca são entregues. Estamos falando do mercado à vista. Cyrus, você sabe disso. Mais uma vez, temos que dizer ao nosso público, provavelmente pela 10ª vez nos últimos 6 meses aqui, e enviar um alerta para vocês de novo. O último navio VLCC descarregou seus olhos nas costas da América. Lembre-se, a velocidade desses contêineres é quase a mesma velocidade de uma bicicleta. Eles não estão saindo, eles não estão entrando. Então, quando você acha que os navios mais próximos vão zarpar e trazer alguns desses petrodólares sauditas para os Estados Unidos, se isso está fechado desde o quê, fevereiro? Em que dia estamos, Ciro? Sim, estamos entrando na 10ª semana da guerra agora, Alex. Então já se passaram 10 semanas. Estou esperando um choque do petróleo aqui, e eu adoro como às vezes aparecem essas pessoas dizendo: do que você está falando? Não tem como chegar a 80, não tem como chegar a 90, não tem como chegar a 100. 150, 200, está logo ali na esquina. Eu acho que vamos ver o barril a $150 muito rapidamente aqui nas próximas semanas, pessoal. E, de novo, esse é o ponto principal que eu quero que as pessoas entendam. O mercado está sempre olhando para frente. Então, de novo, sabe? E a última coisa interessante que precisamos entender sobre essa economia do Trump e o que está acontecendo é que o mercado está se movendo com base nos tweets de Donald Trump. Então, ele pode influenciar o mercado, até reverter o mercado de ações. Se estiver em queda, ele vai ao Twitter e posta alguns tweets dando alívio ao mercado. E nós estamos vendo muita manipulação de mercado por parte do governo Trump, mas o problema é que, no fim das contas, os fundamentos não mentem. O ponto principal que Alex citou é que esses últimos navios chegaram agora aos Estados Unidos, sendo o estoque de segurança. Agora vemos algo interessante acontecendo, certo? Na verdade, vemos que os Estados Unidos estão exportando uma quantidade enorme de petróleo. Nunca houve uma demanda tão alta pelo petróleo americano. Eles estão exportando uma quantidade tremenda. A reserva de petróleo dos Estados Unidos está em nível historicamente baixo. Ainda assim, exportamos muito para atender a demanda. Mas, dito isso, quero que as pessoas entendam que, mesmo sendo exportadores líquidos de petróleo, ainda assim o petróleo reage em um único mercado, certo? Então, existe apenas um preço para o petróleo e ele é o mesmo em todo o mundo. E o problema é que esse preço vai continuar subindo. Mais uma vez, eu não posso enfatizar isso o suficiente. O fato é que estamos vendo a maior interrupção no setor de energia na vida de qualquer pessoa. Para qualquer um que esteja vivo, hoje essa foi a maior interrupção de oferta. E isso vai se dissipar nas próximas semanas. E, novamente, entrando nos meses de verão. Sim, é um bom ponto, Cyrus. Você sabe, falando que o petróleo está sendo negociado em todo lugar. Alguém está disposto a pagar mais caro. Se seu país não recebe petróleo, vai procurar onde conseguir, pelo preço que for. E temos que lembrar que sim, os Estados Unidos são um grande exportador de petróleo. E, claro, também importam muito. Importa porque precisa de certos tipos de petróleo para serem compatíveis com suas refinarias. Nem todo o petróleo é refinado nos Estados Unidos. Muito disso também vai para exportação. Muito desse petróleo nem pode ser usado para consumo nos Estados Unidos. Então, ele é repassado. Agora, esse é o problema aqui. Vamos ver o gargalo. O gargalo já está aqui, claro. Você já viu isso no Estreito de Hormuz e já viu isso com os sauditas. Tudo o que precisamos fazer é, quando as pessoas duvidarem do que está acontecendo no mercado, basta olhar para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, eles estão em uma baixa recorde. E mais de 90 bilhões foram vendidos aqui nos últimos 1 mês e meio. Acredito que seja cerca de 98 bilhões, porque esses outros países precisam gerar dinheiro. Quero dizer, se as luzes o petróleo forem desligados na Arábia Saudita, bem, você precisa de dinheiro e tem que manter os cidadãos desse país felizes. Então esse é o dilema em que estamos. Essa é a parte chocante que ainda não vimos. Ainda estamos sendo, acho que um pouco compensados pelo fundo de emergência, onde 400 milhões de barris foram consumidos em 20 dias, e todo esse estoque é de cerca de 1,2 a 1,3 bilhão de barris de petróleo. É só fazer as contas, mais 30 a 60 dias e isso acaba. E levou décadas ao redor do mundo para construir esse fundo de emergência a preços relativamente decentes. E quanto vai custar para os Estados Unidos reabastecerem seu tanque, você sabe, de centenas de milhões de barris de petróleo, vai custar uma quantia absurda de dinheiro. E isso vai sair do seu bolso, do contribuinte.
Então, eu acho que de certa forma estamos começando a ver a fraqueza aqui. Vimos a Spirit Airlines realmente chegar ao limite de uma forma bastante dramática aqui. Veremos mais disso nas próximas semanas. Sejam companhias aéreas ou empresas de transporte rodoviário. Olhe aqui, isso foge um pouco do tema, mas veja o Daily Wire ontem à noite. Demitiu vários funcionários da equipe de mídia. Por que o Daily Wire está demitindo tantas pessoas na mídia? Será que o público perdeu o interesse na mensagem deles? Você viu isso, Cyrus? Na verdade, eu não fiquei sabendo disso. Mas, sabe, eu não me surpreende, Alex, porque a simples realidade é que o Daily Wire era uma organização fenomenal, sabe, alguns anos atrás, conseguindo realmente captar uma porcentagem muito grande da juventude dos Estados Unidos. Quero dizer, sinceramente, a atuação do Daily Wire foi um catalisador significativo para a eleição de Donald Trump em 2024. Você tem Ben Shapiro, Matt Wallace, esses grandes influenciadores de direita. Candace Owens também estava lá. Mas, novamente, uma coisa que já abordamos neste programa é que o movimento MAGA entrou em colapso total agora. Você começa a ver Tucker Carlson, sabe? O Tucker Carlson, obviamente, tem se manifestado bastante sobre isso. Você viu Candace Owens começar a falar sobre isso, e então, de repente, você fica com uma sociedade de direita muito fragmentada aqui nos Estados Unidos, onde você tem os leais hardcore ao MAGA, que sempre vão ser leais a Donald Trump, mas agora eles são poucos e espalhados. E, honestamente, a questão é que mais pessoas estão despertando, e quando você vai ao posto de gasolina e vê essa situação, isso é um grande, grande problema. E, de novo, sabe, tem um vídeo interessante que eu vi ontem. Na verdade, eu vou mostrar isso em um dos meus vídeos, onde Donald Trump disse, olha, essa era a promessa de campanha dele, é um trecho de vídeo dele. Durante a campanha, ele afirmou, energia é um problema que devemos resolver e o preço da gasolina deve ficar abaixo de $2 por galão. Agora precisamos garantir que moradia seja acessível, que os mantimentos sejam acessíveis. É assim que vamos reviver a economia dos Estados Unidos. Fiz uma piada e disse, queria que o candidato à presidência em 2024 estivesse na Casa Branca agora, porque ele é um homem totalmente diferente. E, de novo, voltando à primeira pergunta do canal, quando vamos admitir que o Irã não tem ambições nucleares? Bem, ele não pode, porque essa é toda a justificativa. Ei, pessoal, vocês vão ter que pagar $5 por galão pela gasolina de vocês, sabe? Pela gasolina. Mas adivinhem só, isso vai salvar vocês de, sabe, terem uma nuvem em forma de cogumelo caindo na cabeça de vocês. Esse é o recado por trás de tudo aqui. E, Alex, eu tenho um clipe que quero mostrar aqui. É muito engraçado. Quero agradecer ao Wealthy Whisper pelo superchat. Ele disse, esses países devem se proteger dos Estados Unidos, governo que mente ao povo e interfere em todo lugar. Tenho um clipe engraçado para mostrar o que o governo dos Estados Unidos fez nos últimos 6 anos. Vamos assistir e trazer um pouco de comédia. Devido à pandemia de Covid, os preços vão aumentar este ano, mas serão reduzidos no próximo. Devido aos problemas na cadeia de suprimentos, os preços subirão novamente, mas isso será resolvido no próximo ano. Devido à guerra na Ucrânia, os preços vão subir novamente. Porém, no próximo ano, vamos reduzi-los. Por causa da reduflação, temos orgulho de dizer que os preços continuam os mesmos, mas agora você está recebendo bem menos. Por causa da gripe aviária, os preços subiram de novo. Principalmente, o preço dos ovos quadruplicou. Devido às tarifas, os preços sobem novamente, mas só nos outros países. Vamos resolver isso no próximo ano. Devido à guerra no Irã, os preços sobem novamente, mas isso deve durar poucas semanas e a gasolina não será afetada. Cara... Tem um pouco de verdade nisso. Quero dizer, às vezes precisamos trazer um pouco de comédia aqui, Alex, sabe? Aqui no início da hora, só para garantir que a gente, sabe? Quero dizer, é isso que está acontecendo na América Profunda. Isso frustra as pessoas, pois todo ano surge um novo problema. E, novamente, foi promessa de campanha de Donald Trump. Você não terá uma nova guerra mundial comigo. Não haverá terceira guerra mundial. A gente passa isso toda semana na abertura, Alex. E eu tenho uma estatística interessante para todos aqui. Saiu uma nova pesquisa do Washington Post ABC. 61% dos americanos agora acreditam que a guerra do Irã foi um erro. Alex, vamos brincar um pouco aqui. Quanto tempo você acha que levou para 61% dos americanos perceberem que a guerra do Iraque foi um erro? Em que período? Quanto tempo você acha que isso levou em relação à guerra do Iraque? Não. Eu vou te ajudar. Não, justo. Essa é uma pergunta difícil.
Então levou 3 anos para que 60% dos americanos acreditassem que a guerra do Iraque foi um fracasso. Levou 6 anos para que os americanos percebessem que a guerra do Vietnã foi um erro. Agora levou 2 meses. Estamos há 2 meses nesse conflito e Trump já perdeu a maioria dos americanos que agora veem que isso foi um erro. Até este ponto, Alex, estamos chegando à 10ª semana. Você pode citar um objetivo militar estratégico dos Estados Unidos que foi alcançado? Não houve mudança de regime. Nós não, capturamos nenhum urânio enriquecido. Os estoques de mísseis permanecem em cerca de 60% da capacidade, segundo estimativas do governo dos Estados Unidos. Ainda temos o Irã, apoiando o Hezbollah e outros representantes na região. E adivinha, o Estreito de Hormuz continua fragmentado e fechado. Agora vemos os Estados Unidos impondo um bloqueio. Como disse, isso é um jogo de quem desiste primeiro. Se você conhece esse jogo de quem desiste primeiro, é quando 2 motoristas estão na estrada, ambos dirigindo um em direção ao outro para uma colisão frontal, até que alguém, desista no final. Mas, de novo, quando você é o Irã, não tem mais nada a perder, certo? Eles podem ir até o fim porque já foram atingidos de todas as formas, não é? Eles já passaram por isso, já estão acostumados, foram sancionados por 47 anos. Você pensa em sofrimento econômico? Tudo o que eles conhecem há 47 anos é sofrimento econômico. Eles ficaram quase 50 anos sem acesso ao dólar americano e foram sancionados pelos Estados Unidos por 5 décadas. Você acha que isso é novidade? Você não acha que o povo iraniano é resiliente e tem o que é preciso para aguentar até o fim? Mas, de novo, Trump está brincando com fogo e provavelmente vai se queimar em breve. Sim, eu realmente gostei do seu comentário sobre, o povo iraniano ser bastante resiliente, para ser honesto. Você consegue imaginar ter 20 mil ogivas caindo por todo o seu país? E conseguir seguir em frente todos os dias? E saber que se você for resiliente e conseguir passar por isso, que com sorte, o futuro será brilhante. E é difícil enxergar através dessas nuvens escuras que os bombardeios americanos espalharam por aquele país nos últimos meses. Agora esperamos que um governo iraniano sente à mesa para negociar com o Sr. Trump. Eu não negociaria nada. Eu simplesmente diria, sabe de uma coisa? Que tal a gente esperar para ver no que dá? Que tal a gente esperar mais 30 dias, talvez 60 dias, e depois a gente volta a falar com vocês, a administração Trump? Porque quando vocês mandam Jared Kushner, em 48 horas a maioria dos nossos oficiais é assassinada ou morta pelo seu comandante em chefe nos Estados Unidos. Se eu fosse os iranianos, não negociaria. Eu nem falaria sobre negociação. Eu nem entraria em negociações. Eu nem tentaria aceitar a diplomacia dos americanos porque essa chance já passou faz muito tempo. Eu esperaria até vermos o petróleo em torno de 180 a 220 dólares o barril. Então eu diria, Dom, você quer atender o telefone? Você quer discutir o que está acontecendo? Porque toda a sua economia está prestes a ser torpedeada. Tem outra coisa que quero mencionar aqui, já que temos o comandante em chefe, que eu passei a chamar de traidor em chefe, assim como o Cyrus. Mas vamos dar uma olhada em como a nossa administração honesta e respeitável dos Estados Unidos age nos mercados financeiros. Numa sexta-feira à noite em maio, vamos ver esse vídeo. Então vou mostrar a imagem para vocês aqui, pessoal. Vamos analisar uma posição vendida de 950 milhões de dólares, colocada através dos futuros. É quando a vovó, o vovô, a mãe e o pai já foram dormir há muito tempo. Depois que o mercado fecha, o mercado de derivativos e o mercado futuro ficam totalmente abertos para o trader, na administração do chefe ou pessoas próximas que recebem informações. Operam com isso. Eu não conheço ninguém que tenha 950 milhões de dólares sobrando para apostar. Eu não sei. Minutos antes de uma postagem no Truth Social, ou no que eu chamaria de Trump Social, ser divulgada ao mercado. Mas você pode ver ali, 104 vazou notícia pública divulgada, 115
E o que acontece? Alguém ganha 200 milhões de dólares em 30 minutos. Então, isso é só parte das grandes negociações que conhecemos. E eu acho que tudo isso é sobre dinheiro. E eu acho que o governo Trump subestimou o impacto dessa guerra. Eles realmente acreditaram, e como você disse muitas vezes, Cyrus, que achavam que isso seria uma Venezuela 2.0. Vamos entrar na Venezuela e depois vamos entrar no Irã 48 horas depois. Vamos obliterar todo mundo no governo. E na manhã de segunda-feira, o Estreito de Hormuz é nosso. Os oleodutos são redirecionados para os Estados Unidos. E pronto, problema resolvido. O que acham? Sim, tem um vídeo interessante. Vamos assistir. É do Friedrich Merz, chanceler da Alemanha. Quero que todos reflitam sobre o que europeus e pessoas no mundo pensam de Donald Trump. Vamos ver este vídeo. É claro que os americanos não têm nenhuma estratégia coerente. O grande problema desse tipo de conflito é sempre igual. Não basta entrar, é preciso saber como sair depois. Testemunhamos essa realidade de forma dolorosa no Afeganistão por 20 anos e vimos o mesmo no Iraque. Portanto, toda essa situação é... Como disse antes, no mínimo foi mal planejada. Sinceramente, neste momento não vejo ao que você se refere. Qual saída estratégica os americanos estão escolhendo agora? Especialmente porque os iranianos estão obviamente negociando com muita habilidade ou até mesmo evitando negociar com muita habilidade. Sim, quero dizer, esse é um trecho bem impactante quando você percebe que nossos aliados europeus estão basicamente dizendo que não existe uma estratégia coerente por parte do governo dos Estados Unidos. E esse tem sido um tema recorrente que temos visto, e novamente vimos as mudanças de posição que vieram, você sabe, do governo Trump em relação a essa guerra no Irã. Quero dizer, vamos voltar ao primeiro dia com Marco Rubio dizendo, pessoal, nós começamos uma guerra porque achávamos que Israel atacaria o Irã, e se eles atacassem o Irã, então o Irã retaliaria contra Israel. Portanto, nós atacamos primeiro para evitar a retaliação. Quero dizer, essa salada de palavras inacreditável, tipo, se você realmente precisa, tipo, se você vai contar uma mentira ou realmente, sabe, tentar inventar alguma coisa, você precisa ter uma história melhor. Mas quero dizer, ele simplesmente falou o que ninguém queria dizer em voz alta. E aí, no dia seguinte, ele foi criticado. Espera aí, você acabou de dizer que fomos à guerra por Israel. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que estamos indo à guerra por Israel. Mas a questão aqui é que vimos essa constante mudança de opinião. Alex, você mencionou os 200 milhões de dólares ganhos nisso. Isso foi uma negociação entre muitas outras. Quero dizer, isso basicamente aconteceu por 3 semanas seguidas. Eu não sei. Você viu a notícia de que os filhos do Trump agora conseguiram um contrato de defesa de cerca de 1,6 bilhão de dólares com algumas outras empresas? Quero dizer, basicamente vimos que o governo Trump ganhou uma quantidade enorme de dinheiro. O patrimônio líquido de Donald Trump já supera 7 bilhões de dólares desde que entrou na Casa Branca. Então vemos muita, sabe, uma quantidade enorme de manipulação. Vemos simplesmente um enriquecimento, sabe, dentro da família Trump. Todo mundo está indo bem dentro da família Trump, mas infelizmente, sabe, você viu o preço das ações da stablecoin Trump, seja lá o que for isso. Acho que caiu cerca de 90% agora. Então, de novo, sabe, imagine esses apoiadores MAGA, os leais ao MAGA que ficaram tão empolgados para comprar essa meme coin do Trump e as ações, sabe, do Trump. Tudo isso está em mínimas históricas agora e são eles que ficaram segurando o prejuízo. Você pode imaginar, sabe, os primeiros investidores conseguiram vender isso no topo histórico e depois basicamente ficaram presos. Isso me lembrou toda aquela febre dos NFTs. Se você lembra daquela febre dos NFTs, onde, sabe, Justin Bieber pagou $1 milhão por algum tipo de, sabe, figurinha digital que agora vale alguns milhares de dólares, não é diferente disso. Vivemos um momento realmente sem precedentes. Mas, novamente, acho que esse é um ponto muito importante que quero que as pessoas entendam. Quando nossos aliados europeus vêm a público e basicamente dizem, olha, não temos uma estratégia coerente, já vimos o fracasso no Afeganistão, agora estamos vendo algo semelhante com o Irã, sabe? Isso não é uma boa notícia para os Estados Unidos a longo prazo, de forma alguma. Sim, é interessante você mencionar isso.
o interesse do Trump em acordos. Na verdade, houve outro influenciador nas redes sociais que questionou esse acordo no fim de semana, e Eric e Donald Jr. responderam dizendo que isso é difamação. Outra coisa que quero mencionar é os negócios em que esses caras estão envolvidos. Eles estão na Liberty Financial, eles estão na American Bitcoin. Se você olhar para a moeda American Bitcoin e puxar um gráfico de um ano, é praticamente uma linha reta. E o outro ponto interessante que temos que levar em consideração é a manipulação que acontece no mercado. Agora, a pessoa comum pensa que, ok, o FBI vai entrar e salvar a situação. Eles vão intervir e dizer, ok, pegamos você. Você fez uma negociação de 200, 300 milhões de dólares com base, digamos, num tweet do Truth Social, ou seja lá como chamamos isso do Truth Social. A questão aqui é que essas organizações como a SEC só têm poderes na esfera civil para ir atrás de pessoas que lucraram. Geralmente é preciso que o Departamento de Justiça atue para apresentar acusações criminais contra essas pessoas. Mas como sabemos, o Departamento de Justiça está ocupado no momento com certos casos e, claro, procurando um novo chefe. Eu não sei se temos um gráfico do American Bitcoin, mas gostaria de mostrar para vocês se tivermos. Sim, temos. Vamos colocar isso na tela aqui, pessoal. Se colocarmos um ano nisso, vou ver se é possível no acumulado do ano. Em um ano, vamos tentar um ano. E eu vou olhar o gráfico assim como vocês, ok? E ver se é possível expandir. Enfim, se você colocar um ano nisso, aí está. Feliz Dia dos Acionistas do American Bitcoin, pessoal. Esse é o gráfico do Trump. Então, quero dizer, são essas coisas que realmente me deixam maluco, porque eles esgotam uma e depois recarregam em outra. E se essa ideia não der certo, eles esgotam aquela e recarregam em outra. Então, é muito complicado entender isso. E, sabe, com meus 20 anos no mercado de derivativos, já vi algumas coisas malucas acontecerem. Mas nos últimos, eu diria, 6 meses, eu vi algumas operações bem questionáveis e temos que nos perguntar como a pessoa comum consegue ganhar dinheiro nesses mercados se temos insiders ou pessoas fazendo apostas de 950 milhões de dólares. E isso tem muito a ver com, eu diria, entender esses mercados, buscar conhecimento, se educar. Se alguém quiser entrar em contato, pode falar comigo. Vou colocar meu e-mail na descrição abaixo e posso explicar um pouco mais para todos. Mas, Cyrus, isso é realmente difícil. Como é que a administração pode quebrar empresas tão abertamente? Esta é a espinha dorsal da América aqui. Se você não for quebrado pelo aumento do preço do petróleo, vai ser quebrado pelo aumento das tarifas. Isso fica na esquina, mas sumiu dos noticiários. E se você não for quebrado pelas tarifas, vai ser quebrado pela corrupção. E se você não for quebrado pela corrupção, quero dizer, a lista continua e continua e continua. Só posso imaginar a pressão sobre o americano médio e trabalhador neste momento. Não, quero dizer, acho que esse é o tema principal agora, sabe? Estamos olhando, tem outra estatística interessante aqui. Quero dizer, mencionei antes, tenho algumas estatísticas recentes aqui, porque elas vão sair em um novo vídeo que vou lançar hoje à noite. Tem um novo vídeo no canal chamado O Momento em que o Mundo Percebeu que o Irã é uma potência mundial. E é um vídeo interessante, sabe? Discutindo exatamente o que estamos vendo aqui, que é o fato de que o Irã provou ao mundo que tem uma quantidade tremenda de influência. E o que estamos vendo, Alex, é novamente, como mencionei antes, os números do PIB saíram. Crescimento para o primeiro trimestre de 2026, 2%. A previsão era de 2,2%. Novamente da administração Trump, eles disseram no ano passado, cerca de 6 meses atrás, que previram que o primeiro trimestre de 2026 teria um crescimento em torno de 5%. Eles achavam que a receita das tarifas seria ótima. Eles achavam que tudo estava indo muito bem. Alex, o que você acha dessa estatística interessante? Agora, cerca de 50% dos americanos já não conseguem mais pagar as prestações do carro. Então, eles tiveram que recorrer a um financiamento de 84 meses. E isso implica financiar o carro por 7 anos apenas para diminuir a parcela mensal. Vimos uma inadimplência recorde em financiamentos de carros nos Estados Unidos.
Os preços atingiram o maior nível em 4 anos. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos agora é de $4,34 por galão. Quero dizer, e agora cerca de 55% dos americanos acreditam que estão em uma situação financeira pior do que em qualquer outro momento antes. Agora, esse é um percentual mais alto, é o maior dos últimos 25 anos, é maior do que durante a crise financeira global de 2008, é maior do que durante a pandemia global de 2020. Então, como dissemos há muito tempo, você começa a ver o que falamos. E, novamente, eu já mencionei isso várias vezes e você sabe, porque a gente meio que avisa as pessoas, sabe? Isso vai se resolver aqui nos meses de verão, está chegando. E você sabe, novamente, em poucas semanas, estamos falando de maio deste ano, agora em maio, vamos ver o petróleo ultrapassando $150 por barril, os preços da gasolina vão continuar subindo. Quando isso acontecer, como no primeiro trecho que mostramos, Jerome Powell, as pessoas vão gastar menos dinheiro. Quando menos dinheiro é gasto, então, obviamente, a economia começa a retrair. E, novamente, é um efeito cascata. Já vimos a Spirit Airlines declarar falência. Estamos entrando na temporada de viagens de verão, que será um pouco caótica. Tem um último trecho para mostrar, pessoal. Acho isso importante, porque ajuda a entender, de fato, a administração Trump. Isso é do Pat Hegseth, secretário de Defesa, e agora chamado secretário de Guerra. Mais apropriado, pois parece que nunca conseguimos parar de iniciar novas guerras por onde passamos. Ouçam o diálogo, pessoal. Vamos assistir ao trecho do Pete Hegseth para entender o que acontece. Tivemos que começar essa guerra, você acabou de dizer, há 60 dias, porque a arma nuclear era uma ameaça iminente. Agora diz que ela foi totalmente obliterada. Eles mantinham ambições nucleares e um escudo convencional com milhares de pessoas. Bem, a Operação Midnight Hammer não conseguiu nada de substancial. Isso nos deixou exatamente no mesmo lugar em que estávamos antes. Tanto que cidades foram bombardeadas e obliteradas. As ambições deles continuaram e eles estão construindo um escudo convencional. Deixe-me tentar de novo. É a estratégia da Coreia do Norte. Você sabe disso muito bem. A estratégia da Coreia do Norte era usar mísseis convencionais para impedir que alguém os desafiasse. Assim, eles poderiam avançar lentamente até conseguir uma arma. O presidente Trump viu o Irã em seu momento mais fraco, tomou uma atitude para garantir, de uma forma que só os Estados Unidos da América poderiam fazer com nossos parceiros israelenses, que eles teriam seu escudo convencional trazido para a região. E mesmo assim, eles ainda não desistiram do programa nuclear. Tudo bem? Uma das perguntas, se eu puder chegar a ela. Então, com você. Então, novamente, quero dizer, aqui estamos, pessoal. Quero dizer, podemos ver que é apenas uma enxurrada constante de mentiras e simplesmente absurdos, sabe? E tudo o que a administração Trump está fazendo agora é apenas tentar justificar essa guerra. Ok, sabe, a Operação Martelo da Meia-Noite foi a guerra de 12 dias em junho passado, com os Estados Unidos entrando e obliterando. Essas são as palavras literais do próprio Donald Trump e da Casa Branca, dizendo que, olha, nós vencemos, tudo foi obliterado, não vai acontecer mais nada. É muito estranho, então, voltar e dizer, bom, sabe de uma coisa? Agora eles estavam a poucas semanas de distância. Bem, na verdade, eles não estavam a poucas semanas, mas ainda têm essa ambição de chegar lá. Então, de novo, você vê essa tentativa de justificar essa guerra, mas, novamente, eu acho que o povo americano realmente perdeu a esperança nisso, porque, como eu disse, 2 meses depois, 61% dos americanos agora acreditam que a guerra do Irã foi um erro. Basicamente, o único grupo que ainda sustenta isso são os apoiadores ferrenhos do MAGA, sabe? Os leais que vão continuar, apoiam Donald Trump, independentemente de suas ações. Eles querem garantir que, infelizmente, foram conduzidos por esse caminho e não conseguem diferenciar realidade e ficção na Casa Branca. Mas, sabe, o simples aqui, Alex, e, sabe, para fazer um ponto realmente importante, é que o Irã sofreu enormemente nas últimas 5 décadas. Eles enfrentaram muitas dificuldades financeiras. Isso não é novidade. E, na verdade, acho que te contei isso numa live há uns 2 meses. Fui cortar o cabelo aqui em Las Vegas e a mulher que cortou meu cabelo era do Irã. Perguntei a ela o que acontece no país dela, sobre as pessoas e o que acha dos Estados Unidos. E ela disse, sabe, a primeira coisa que ela falou foi, nós somos um povo muito resiliente, somos muito resilientes. Quando os Estados Unidos nos atacam, você tem que lembrar, estamos falando da Pérsia, uma das civilizações mais antigas do mundo. Nós temos sido resilientes. Essa é a nossa cultura, porque sabemos que os Estados Unidos têm nos atacado há décadas e décadas. Isso não é novidade. Isso não é algo que surgiu do nada, que começou em 28 de fevereiro.
Não, isso já acontece há 47 anos. Eles sabem como lidar com isso. Eles estão preparados para ir até o fim. E, novamente, quero dizer, a realidade é que quando você inicia uma guerra, você está trabalhando em estreita colaboração com Israel. Os iranianos sabem disso. Os parceiros europeus sabem disso. Todo mundo sabe, Alex. Não há dúvida sobre isso, que o mundo inteiro sabe que os Estados Unidos foram ao Irã porque Benjamin Netanyahu deu sinal verde para eles. Benjamin Netanyahu, que deu informações erradas, dizendo que, olha, vocês poderiam derrotá-los em algumas semanas. Vai ser como na Venezuela. Eles não conseguirão controlar o Estreito de Hormuz. Não se preocupe, nem com os mercados de petróleo. Bem, nós já analisamos isso. Acho que foi na live passada ou na anterior, quando vimos Benjamin Netanyahu voando para os Estados Unidos. Ele foi para a sala de situação reservada ao presidente dos Estados Unidos e principais oficiais militares. Mesmo assim, Benjamin Netanyahu, sentado à cabeceira e Trump ao lado, fez uma apresentação em PowerPoint. Trump caiu na armadilha. 2 meses depois, aqui estamos. E nós não fizemos nenhum progresso, nenhum objetivo militar foi alcançado. E, novamente, é apenas caos total e perturbação para a economia global. E é triste de ver. É realmente triste de ver, porque isso vai continuar piorando. E eu acho que eu só quero mesmo que as pessoas entendam a verdade. E sou grato ao YouTube, sou grato por termos uma plataforma como essa. Agradeço por podermos nos reunir todo domingo e dar aos nossos fãs as informações que querem. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. É incrível ver tantas pessoas na transmissão. Nosso programa Vamos Falar de Geopolítica segue semanalmente. Ótimo trabalho para você, Alex, e equipe. Então, está nos trazendo os melhores gráficos e tudo mais, mas quero devolver a palavra para você enquanto continuamos analisando, sabe, esse mundo louco em que vivemos. Sim, e estou curioso sobre o seu vídeo que sai hoje à noite. Cyrus, temos um link ou talvez uma miniatura para isso? Ainda não tenho. Estamos trabalhando nisso, mas vai ser um vídeo interessante, basicamente falando sobre o momento em que o mundo percebeu que o Irã era uma superpotência. E eu meio que dou a introdução, talvez eu compartilhe isso com vocês. Sabe, essa é a coisa que mudou, Alex. Não estamos lidando com a questão de como parar o Irã. Essa não é a pergunta. A pergunta é, como lidamos com o Irã? Como negociamos com o Irã? Sou fã do excelente professor Robert Pape, que entrevistei no meu canal do YouTube. Ele tem um ótimo Substack chamado Armadilha da Escalada. Desde o primeiro dia, Robert Pape acertou em cheio na sua análise. Ele basicamente previu exatamente como tudo isso iria acontecer. E, novamente, a mensagem e a retórica aqui nos Estados Unidos dizem que o bloqueio está indo bem, tudo ótimo. Os iranianos vão ceder, estão desesperados por um acordo e vão aceitar. Na verdade, muitos, você sabe, tem um cara do FMI, o Fundo Monetário Internacional, chamado Robert Brooks. Ele é um economista sênior. Eu tenho chamado a atenção dele no Twitter porque ele disse lá, o bloqueio dos Estados Unidos está indo tão bem, é exatamente o que deveríamos ter feito com a Rússia. Na verdade, se nós tivéssemos bloqueado a Rússia, o Putin teria cedido imediatamente. Bem, primeiro de tudo, como você bloqueia a Rússia? Literalmente o maior país do mundo. Eles vão ter muitas capacidades para começar a exportar seu petróleo. Você vai bloquear toda a costa leste deles, bem ali no oceano? Me poupe. Quero dizer, esse é o mundo de fantasia em que esses caras vivem. O que ele disse foi que Robert Brooks ficou impressionado, achando Donald Trump brilhante e dizendo que o bloqueio estava ótimo. E, a qualquer momento os iranianos vão vir implorar por um acordo. E eu disse, esse é o mundo de fantasia em que você vive. E esse é o problema. Esse é o problema quando esses analistas confundem a realidade com o que eles querem acreditar na cabeça deles, certo? E foi exatamente isso que aconteceu com a tarifa. Alex, nós previmos isso desde o início. Vimos essa guerra tarifária no ano passado, um desastre total. O que vai acontecer? Trump vai ter que voltar atrás porque não tem como a economia dos Estados Unidos continuar com tarifas de 185% sobre produtos chineses. Você vai ver um colapso total que vai acontecer. E o que aconteceu? Obviamente, Trump teve que voltar atrás. Nós sabemos disso. Nós vimos isso porque você e eu estudamos os mercados. Você e eu trabalhamos com comércio global. Você e eu estamos constantemente fazendo importação e exportação, entre os Estados Unidos, Canadá, China. Quero dizer, estamos nesse ramo há mais de 20 anos. Então, quero dizer, isso é, Nós estamos nas ruas, nós estamos nos armazéns. Você esteve em uma feira comercial recentemente. Acho que você estava em Barcelona.
Você visitou a Huawei, uma grande empresa aqui que todo mundo já tinha descartado anos atrás. Quer dizer, é isso que eu... Olá. Na verdade, o vídeo da próxima semana será sobre a corrida da IA. A Nvidia está perdendo grande parte do mercado chinês devido às tarifas e à proibição de negócios imposta por Donald Trump. Os chips de IA da Huawei estão crescendo de forma explosiva agora, uma receita enorme para a Huawei. Quero dizer, a maneira como a Huawei conseguiu se reinventar tem sido incrível. Veja o que Robert Pape disse. Quero retomar meu ponto principal. O mundo não está olhando para como derrotar o Irã. Eles estão dizendo como negociamos com o Irã. E essa mudança, ele disse, é o surgimento de uma nova potência mundial. Porque antes dessa guerra começar, ok, o Irã não tinha influência. Eles não tinham controle do Estreito de Hormuz, mas agora conseguiram assumir o controle dele. As Forças Armadas dos Estados Unidos, consideradas o maior exército do mundo, basicamente foram neutralizadas. Vamos nem falar daqueles 2 navios porta-containers, ou melhor, não eram porta-containers, eram navios militares, você sabe, que tiveram que voltar. Sabe, Alex, aparentemente teve um incêndio de fiapos, Alex, em uma das secadoras na lavanderia. Além disso, o incêndio de fiapos ficou tão fora de controle que o navio terá que retornar ao porto dos Estados Unidos e precisará de 15 meses de reparos para ser recuperado e poder voltar a navegar em mar aberto. Alguém realmente acha que isso foi mesmo um incêndio de secadora? Me poupe. Quero dizer, esse é o tipo de propaganda mais ridícula que você pode inventar. Mas, de novo, agora temos relatos realmente confiáveis da CNN e do Wall Street Journal dizendo que as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, Alex, foram obliteradas. Elas foram completamente destruídas. E, de novo, você sabe, a gente já estava prevendo isso e entrevistando convidados meses atrás que diziam, olhem isso, pessoal. Todas essas bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, todas elas foram atacadas. A mídia dos Estados Unidos não está te contando isso, mas agora eles estão contando por quê? Porque já se passaram 2 meses do ocorrido. Eles vão divulgar isso aos poucos, num sábado de manhã, escondendo atrás da seção de esportes para que poucos vejam, já que no fim de semana as pessoas não acompanham as notícias. Mas, de repente, é tipo, aliás, pessoal, aquelas bases militares dos Estados Unidos foram atacadas no Oriente Médio. Sim, foi o exército iraniano que conseguiu fazer isso. Então, de novo, tem muita verdade que você não vai conseguir entender, principalmente se você estiver ouvindo o Trump. Vou deixar uma última coisa. Sei que estou fugindo do assunto. Alex, viu um tweet que compartilhei ontem? Você viu o que a Casa Branca postou? Eles divulgaram um vídeo do Trump dizendo, estamos vencendo. E eles passaram esse vídeo em repetição por 60 minutos seguidos. Esse foi o post nas redes sociais. Então, é impressionante. Eu fico pensando quão desesperados eles estão. Isso é propaganda ao estilo Coreia do Norte, onde você só fica postando. É basicamente um vídeo de 3 segundos repetido por literalmente 60 minutos. E o tweet da Casa Branca é, aproveitem esse vídeo, pessoal. São 60 minutos de Trump dizendo que estamos vencendo. E é tipo, uau, é esse o nível em que estamos agora? Esse é o mundo real em que estamos vivendo, Alex? Sabe, é interessante você dizer isso. E, novamente, para todas as pessoas que estão assistindo a este programa, não se trata de tentarmos estar certos o tempo todo. Trata-se de fazermos pesquisa. Sabe, morar aqui na China me ajuda a trazer a verdade para vocês. Agora, tem algumas coisas que, sabe, Cyrus e eu previmos e elas se concretizaram. Elas impactaram os mercados financeiros. Não queremos dificuldades nos mercados financeiros, mas estamos tentando dar a vocês uma visão do que está acontecendo. Minha análise de algumas semanas atrás sobre o petróleo foi certeira. Acertei em cheio, e isso foi apoiado por algumas das pesquisas que o Cyrus também fez. Agora, vou contar algumas coisas para vocês, só para todo mundo absorver essa noite, quando vimos o petróleo no papel a 102 petróleo à vista. Provavelmente é o que chamamos de Brent datado ou Texas datado. Vamos ver isso provavelmente com um prêmio de 20% a 30%. Agora, se o petróleo não está chegando a essas refinarias têm muitos funcionários que precisam empregar. O que me leva a uma descoberta bastante interessante aqui. No dia 19 de fevereiro, a Chevron, na Califórnia, em El Segundo, teve uma explosão. Protocolos de emergência foram acionados e a refinaria fechada temporariamente. 5 de março, Marathon, Texas City. O incêndio foi controlado rapidamente, com pouca interrupção, mas aumentou a preocupação na região.
23 de março, outro no Texas. Grande explosão no setor de diesel. Acionou o protocolo de confinamento no local, certo? 9 de abril no México. Segundo incêndio em menos de um mês na principal refinaria Olmeca. 16 de abril em Victoria, Austrália. Incêndio de 13 horas caiu para 60% da capacidade. 18 de abril, pressão arterial Cherry Point em Washington. Explosão e incêndio. Isso para mim, não estou dizendo que isso é intencional, mas é bastante interessante quantas refinarias estão pegando fogo ou explodindo mesmo sem mísseis voando nos Estados Unidos. Algo para se pensar. Agora vamos falar sobre os Estados Unidos e o que eles disseram para a China. E isso vai levantar algumas bandeiras vermelhas para você, Cyrus. Vamos puxar a história da refinaria na China. Acho que tínhamos uma notícia da China aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o Ministério do Comércio da China bloqueia sanções dos Estados Unidos contra refinarias chinesas. 5 refinarias são acusadas de comprar petróleo iraniano. As sanções dos Estados Unidos violam o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais. Basicamente, os americanos estão dizendo que, se vocês enviarem qualquer parte desse petróleo iraniano para suas refinarias na China, nós vamos atrás de vocês com sanções. E o governo chinês está dizendo, boa tentativa. Qualquer pessoa na China que siga as regras dos Estados Unidos pode basicamente ir se ferrar. Então é para aí que isso está indo. Estamos vendo um jogo de alto risco ali. Outra coisa que quero destacar é que estou animado para ver seu vídeo hoje à noite, Cyrus. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Vou te contar o que andei fazendo na última semana. Fui ao Alto 2026 aqui em Pequim. E sei que você acompanha o mercado de veículos de nova energia. Esse é o meu vídeo de hoje à noite. E o que eu vi em Pequim, pessoal? Vi basicamente 1.451 carros em exposição. Havia mais de 100, e se não me engano, 80 e uma estreias mundiais em 17 pavilhões. E Cyrus, você consegue adivinhar quem eu não vi no evento em Pequim? Quais montadoras? Eu imaginei várias, provavelmente Ford, GM, Buick, qualquer marca americana. E Alex, estou muito animado para assistir seu vídeo hoje à noite, porque eu vi muitos tweets sobre isso. Não fui ao Salão do Automóvel de Pequim este ano, mas sei que seus vídeos são sempre fantásticos. Você faz um ótimo trabalho. Seus vídeos em que você vai andando e comentando são os melhores, seja na Feira de Cantão ou no Salão do Automóvel. Se vocês ainda não viram um dos vídeos do Alex, sabe, aqueles em que ele está realmente em uma feira, são os melhores do ramo. Valeu, cara. Você tem uma energia incrível, você traz uma energia incrível quando está lá. Eu sempre adoro assistir. Mas não, quero dizer, a coisa simples é que, Alex, sabe o que é tão divertido? Eu vi a BYD lançar um novo sistema de carregamento que basicamente você pode simplesmente conectar o carregador. Ele pode levar a bateria de cerca de 20% de bateria para cerca de 80% em apenas 150 segundos. Então, isso basicamente não leva muito mais tempo do que encher o tanque de gasolina do seu carro, certo? Então, sabe, talvez a única barreira de entrada para muita gente seja o tempo de recarga, certo? Muitos não gostam do tempo de recarga que limita, mas é o caminho da indústria, que a ATL é a maior marca de baterias do mundo. No meu vídeo lá, alcance de 1.500 quilômetros. 1.500, quero dizer, isso é incrível. Então, eu acho que, sabe, estou animado para ver isso também. Pessoal, estou há 2 semanas de voar para a China. Alex, ansioso para te ver em Chongqing. Vou passar 2 meses na China neste verão com minha esposa e 3 filhos. Sempre voltamos todo verão. Sabe, e eu, sinceramente, Alex, estou animado para ir para um país civilizado, que é realmente mais organizado, muito limpo, muito seguro. E mais importante, acho que está avançando em uma direção muito sólida. Eu, sabe, tenho estado um pouco esgotado. Preciso ser honesto, estar aqui com esse ciclo de notícias e a constante bagunça política dos Estados Unidos. Mas estou ansioso para dar uma pausa nisso e também mudar um pouco o nosso conteúdo aqui no YouTube. Sabe, voltar a fazer alguns vlogs realmente mostrando o que está acontecendo na China, porque é um país que eu acho que é muito mal compreendido, mas é um país que está crescendo muito rápido. E novamente quero dizer, quando você precisa estar na China, deve ir ao Salão do Automóvel de Pequim para ver o que acontece, pois foi um grande destaque.
Houve grande repercussão no Twitter sobre esse evento, por isso estou ainda mais ansioso por esse vídeo, pois ele mostrará como será o futuro do nosso mundo. E sobre os Estados Unidos, quero dizer, sabe, qual foi o maior catalisador para o sucesso dos veículos elétricos na China? A guerra com o Irã. Sabe, tem havido uma demanda sem precedentes de países ao redor do mundo, percebendo que, pessoal, isso não vai se resolver tão cedo. Até mesmo aqui está meio que a minha nota final para hoje. Mesmo que o Estreito de Hormuz seja reaberto amanhã, vamos supor que Irã e Estados Unidos cheguem a algum acordo mágico, que tudo seja resolvido. Isso é basicamente impossível, certo? Sabemos que isso não vai acontecer amanhã, mas vamos supor que aconteça, ok? Você ainda vai ver o petróleo chegando a $150 o barril, certo? Ainda vai haver uma crise financeira muito longa, porque o ponto principal que eu disse no vídeo de hoje é que essa foi a maior interrupção em todo o mercado de energia que qualquer pessoa viva no planeta Terra já viu em sua vida. Isso não acontece sem que haja uma correção em algum lugar, e isso vai acontecer neste verão. Então, novamente, estamos começando a perceber, sabe, eu novamente fui ao Azerbaijão no ano passado para gravar um vídeo, foi super divertido porque fui a BYD e gravamos um vídeo lá, e essa foi a primeira vez que dirigi um carro da BYD eu mesmo, e isso foi o mais legal no Azerbaijão. Eles disseram, olha, costumávamos importar exclusivamente motores Ford, costumávamos importar carros usados dos Estados Unidos, Ford, GM, porque todos queriam americanos. Então percebemos, ei, estamos falando do Azerbaijão. Quero dizer, não se esqueça que eles são um país enorme produtor de petróleo. A gasolina é muito barata no Azerbaijão, mas eles perceberam que mesmo com o combustível acessível, eles veem o que está acontecendo no mercado. Então mudaram de direção. Eles disseram que não comprariam mais usados, mas tentariam uma concessionária BYD. Conseguiram. Os carros não param nas lojas, Alex. Eles vendem 150 carros por mês nessa pequena concessionária, o que é difícil de importar. É um processo, mas são 150 por mês, ou seja, 3 carros por dia. Eles nem conseguem. Alguns dos modelos eles nem conseguiram me mostrar porque é assim. Não temos nenhum no showroom. Assim que chega, a gente vende. A gente nem mantém um carro desses no showroom, pois vende muito rápido. Mais uma vitória para a China, já que o mundo adota veículos elétricos. O mundo percebe que a energia renovável, especialmente na China, foi adotada de forma estratégica. Alex, essa estratégia não começou no ano passado. É uma estratégia iniciada há 25 anos com investimentos em trens de alta velocidade e na infraestrutura adequada. E sabe, isso sempre é engraçado. Eu sempre ouço as pessoas dizerem, olhe para o mercado de ações chinês. Ele realmente não subiu muito. Bem, sabe de uma coisa? A China cuida do seu povo. Sabe, a China cuida do seu povo e garante que as coisas, sabe, o custo do dia a dia seja acessível na China. Quanto ao custo de vida, vimos os preços dos imóveis caírem nos Estados Unidos. Todos comentam, o mercado imobiliário está começando a contrair na China. Olha, isso mostra como a China é fraca. Sabe, é interessante, Alex. 80% dos americanos estão implorando para que os preços dos imóveis caiam aqui nos Estados Unidos porque está inacessível. As pessoas não conseguem comprar uma casa. Elas não conseguem pagar por um lugar para morar. Então, mais uma vez, sabe, estou realmente ansioso para voltar à China te ver em breve, irmão. Sim, eu agradeço, Cyrus. E o lance de estar nas ruas aqui, pessoal, realmente abre os olhos. Você tem que entender o tanto de contraste que existe, e é isso que eu adoro nessas transmissões ao vivo, com o Cyrus, sabe, transmitindo do estúdio dele, o Let's Talk Geopolitics lá em Nevada, em Las Vegas. Isso é ótimo. Estou em Chongqing, China, cidade com 36 milhões de habitantes. 6 anos atrás, quando cheguei aqui, sabe, o ar não era ruim. Mas agora, 6 anos depois, com os veículos de nova energia, eu diria que a cada 2 carros nas ruas, 1 é de nova energia. Às vezes, chegam a ser 2 em cada 3. E os céus azuis estão aqui. A poluição sonora também diminuiu. Quero dizer, essas coisas não são ficção. Você pode ver isso. E, sabe, Chongqing nunca foi realmente uma cidade que chamou a atenção de influenciadores globais, mas teve 600 milhões de visitantes este ano. Praticamente todo influenciador do mundo veio para esta cidade, e eu ajudei a dar o pontapé inicial. Fascinante é que um dos nossos vlogs mais populares mostra Cyrus e eu caminhando em Chongqing, conversando com as pessoas e tendo um papo agradável. Fico ansioso por isso. E eu estou ansioso para ir muito mais fundo aqui em muitas coisas. Eu tenho algumas coisas legais planejadas para você, Ciro. Então estou esperando você chegar aqui. Sim, também estou animado, cara.
aquela foi minha primeira vez em Chongqing, acho que em 2024, quando fui te visitar. Estou realmente empolgado. Acho que o que foi divertido é a energia, sabe? A energia das pessoas, sabe? O que é realmente legal aí é que Chongqing se tornou um dos destinos turísticos mais quentes da China, né? Andando pelas ruas, você vê tantas pessoas de outras partes da China querendo conhecer a cidade cyberpunk da China, sabe? Talvez uma das cidades mais visualmente impressionantes. Quero dizer, é tão instagramável. Na verdade, acho que em 2025 ela foi eleita a cidade mais instagramável do mundo, porque você consegue tirar tantas fotos legais lá. Além das fotos e do Instagram, é importante pensar na qualidade de vida, como é morar lá, como realmente fazer as coisas acontecerem. E aí entram minhas viagens. Vou para Xangai, depois retorno a Pequim, ficarei em Cantão, Shenzhen, Chongqing e também irei a Hainan. São 6 destinos para visitar neste verão, incluindo Hong Kong, totalizando 7. Então vocês sabem. Preparem-se para alguns vlogs interessantes, porque eu quero mostrar um pouco mais da China do que mostrei no passado. Vocês sabem, obviamente vamos fazer vídeos em todos esses 7 lugares lá no local. Vamos continuar com Vamos Falar de Geopolítica. Mantemos uma boa consistência ao fazer lives todo fim de semana para vocês. Adoramos isso porque nos prepara para a próxima semana. Podemos recapitular a semana passada. Como falei, Alex, estamos indo para a semana 10, vamos acompanhar as principais histórias. Obrigado pela transmissão de hoje, nos vemos em uma semana. O prazer é meu. Vamos continuar dando ao pessoal o que querem. Assistam ao vídeo do Cirus que sai hoje à noite, o meu sai em cerca de 1 hora. Confira o meu canal. Cirus, qual o título do seu vídeo? Vai ser o momento em que o mundo percebeu que o Irã é uma potência mundial. Aí está. Certo. Dá uma olhada nisso, vai ao ar em cerca de 10 horas no meu canal. Esperamos ver todos em breve. Alex, obrigado pela transmissão de hoje. O prazer é meu.